Bom, lá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, nosso jornal aqui dando uma passada nos assuntos do dia, que são de importância crucial para o Brasil, como esse alinhamento de Mula com a Rússia, contra a Ucrânia e contra a União Europeia e contra os Estados Unidos agora durante esse período do Donald Trump. Bom, a União Europeia já colocou várias sanções contra a Rússia, né? Inclusive, Vladimir Putin tem lugares para onde ele não pode viajar, vocês sabem, né? Assim como Maduro, por exemplo, ou Ortega. Tem lugares para onde esses ditadores não podem ir. Então eles ficam se visitando mutuamente. Não digo Xi Jinping, né? Porque o Xi Jinping ele não se coloca dessa forma como o Putin, pelo menos não por enquanto, não contra, por exemplo, Taiwan. A hora que ele se posicionar realmente, belicamente, numa invasão, não sei. Mas eu acho que essa não é a pegada dos chineses, né? Os chineses fazem outra coisa que eu acho que é ainda mais eficaz do que uma guerra direta, que é a infiltração. Isso o Putin faz colocando pessoas, deslocando pessoas para a Europa Ocidental via Polônia, Eslováquia, Eslovênia, né? Lá pelo Mar Báltico, né? Ele manda esses imigrantes para lá, gente muito humilde, muito pobre, vai mandando para lá e vai fazendo uma infiltração. Não sei por que ele não faz isso ou não fez isso durante esses anos que ele está no poder com a Ucrânia. Era só ir mandando russos para lá devagarzinho, comprando terras devagarzinho. É isso que a China faz com a Austrália, por exemplo, que é um perigo, né? Lá no Pacífico a China vem, Filipinas. Só o Japão não, porque o Japão, a China não se mete com o Japão. Aliás, dizem que chineses têm ódio de japoneses, né? Chineses odeiam. Aliás, a Coreia também, o pessoal não gosta de japonês, né? Porque os japoneses sempre tiveram essa coisa do imperialismo muito forte na dominação do Pacífico, né? Até em Pearl Harbor, em 1941, dezembro, que fez com que os Estados Unidos, que não queriam entrar na guerra, fossem obrigados a entrar nela, na Segunda Guerra Mundial, né? Por conta dessa dominação que eles colocaram na cabeça que o Pacífico era dos japoneses, né? Do Hirohito e da família imperial da Terra do Sol lá, né? Do Sol Nascente. Mas, voltando para cá, Lula vai se alinha com esse monte de ditador. A gente viu agora nas comemorações dos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial com quem Lula se sentou lá. E vimos também Geraldo Alckmin sentado do lado de autoridades da Palestina, do Hamas, um monte de terrorista, né? Estado Islâmico lá, todo mundo morto, né? E a gente foi vendo as fotos do Geraldo Alckmin reunido lá com aqueles líderes, né? Do mundo islâmico, né? Xiita, se é que a gente pode falar isso, mas Osama Bin Laden era sunita, né? Mas de qualquer jeito, e era terrorista também, o Yasser Arafat, né, da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e esse posicionamento do Brasil sempre foi contrário a tudo isso que a gente vê de negativo nesse mundo geopolítico. E agora com o Lula, né, no primeiro mandato ele recebeu Ahmadinejad em Brasília, agora que era o presidente do Irã, agora recebeu o Maduro. Maduro não pode sair para lugar nenhum da Venezuela, mas no Brasil ele é recebido com honras de chefe de Estado no Palácio do Planalto. Esse é o alinhamento do Brasil, né? Mas não é o alinhamento, assim, do governo brasileiro atual. Não é o alinhamento do povo brasileiro. O povo brasileiro não se alinha com essa merda. E agora tem o 17º pacote de medidas de sanções econômicas contra a Rússia. A Rússia manda gás para abastecer a Europa, né, gente? Para o inverno rigoroso da Europa, né, esquentado com o gás natural que vem da Rússia, né? Então, sei que esse pacote foi um pacote anunciado agora contra o comércio de petróleo com a Rússia, né? Que a Rússia também é um enorme produtor de petróleo, né? Assim como é a Noruega, como é o Brasil, como são os Estados Unidos, também fabricam a Venezuela, né? Produzem muito petróleo. Nesse contexto, gente, o Brasil ainda é a maior fonte de diesel importado pelo Brasil é a Rússia. 63,6% das importações ano passado é de diesel russo. Aí eu fico perguntando assim, gente, por que o Brasil com a Petrobras, com essa dinheirada toda, né, já não produziu suas próprias refinarias, né, para refinar esse petróleo bruto aí?
O Brasil é sempre essa história de colônia que manda tudo que é bruto para fora, tudo que é bruto para fora. E depois a gente importa de volta, né, o produto manufaturado ou refinado da coisa que saiu do Brasil, né? É uma piada, né? E o presidente Lula, né, mula que sobe rampa, recentemente foi a Moscou, nos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, aquele desfile bélico, inclusive com tropas chinesas, e vários ditadores da África, do Oriente Médio, né, das antigas repúblicas, da União Socialista, das repúblicas soviéticas, todo mundo junto ali, né, e Lula lá no meio. É uma piada, né? Apesar de todas essas sanções, né, as relações continuam bem firmes. Olha só o sorriso dos dois. Olha lá. Aquele sorriso BRICS, né? O sorriso dos BRICS. Brasil, África do Sul, Rússia, Índia. Só lixo, só fezes, né? E aí a gente continua enfrentando esse problema. A União Europeia está elaborando outro pacote de sanções que visa especificamente a frota responsável pelo transporte do petróleo russo para a Europa, né? A retórica da Europa em relação à Rússia tem se tornado muito contundente e essa pressão pode ter impacto significativo nas relações do Brasil com a Rússia, né? Eu não sei até que ponto isso vai alterar essas relações, eu acho que não vai alterar, porque nós tivemos essa visita histórica aí do presidente brasileiro à Rússia e eu acho que isso não vai mudar porra nenhuma, mas que a Europa continua apoiando a OTAN, apoiando a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte contra o antigo Pacto de Varsóvia e também na União Europeia, para que a Ucrânia de repente estabeleça o euro como moeda nacional, né? Mas a gente vê aí esse 17º pacote de sanções, enormes sanções da União Europeia contra a Rússia, armas químicas, direitos humanos, armas híbridas, essa frota fantasma, e a gente está sempre analisando, né, matérias aqui da Infomoney, Jovem Pan News, né, que a gente dá uma passada rápida, está sempre estudando devagarzinho os assuntos, né, e a gente passa rápido em todos os jornais principais, rádios, agências de notícia, tentando extrair a verdade, tentando extrair pelo menos um meio termo ali para não ficar nem lá nem cá nessa loucura de direita, esquerda, ultradireita, ultra-esquerda, comunistas e nazistas e fascistas e tudo que é terraplanista que está no meio dessa confusão toda. Sei que o Brasil mais uma vez se posiciona do lado errado, na minha opinião, né? Se posicionando contra um país que invadiu outro país soberano, né, que é a Rússia invadindo a Ucrânia. A Ucrânia é um país independente e soberano desde a queda da antiga União Soviética em 1991. Na Rússia foi eleito Boris Yeltsin, que gostava, assim como esse aqui gostava de tomar uma, né, a cachaça desgraçada que o Boris Yeltsin vivia fazendo merda. Aliás, nem sei onde é que está o Boris Yeltsin. Será que ele morreu? A gente nem sabe. Foi o primeiro presidente russo depois da queda da União Soviética, né? Logo depois do Mikhail Gorbachev, da perestroika, da glasnost, e aquela abertura lá da economia russa para o mundo. E de lá para cá, a gente viu esse alinhamento do primeiro governo Lula, segundo governo Lula, e agora no Lula 3, com a Dilma também, todo o alinhamento da Rússia, a criação dos BRICS, né? E depois um vídeo que eu vou fazer para falar sobre a bronca que Donald Trump deu no presidente da África do Sul. Esse é um outro assunto que a gente vai tratar depois, que é polêmica demais, né? Eu estava vendo aqui essa matéria aqui, vou engatar logo, né? Trump constrange presidente da África do Sul. Trump é muito doido, né? Com vídeos de genocídio branco. Gente, aí, caraca, depois a gente vai ver isso sobre esse vídeo. Isso já aconteceu uma vez do Trump com Zelensky e o J.D. Vance, o vice-presidente americano, na sala, pressionando o Zelensky ali, falando um monte de merda pro Zelensky. Aí Zelensky também não aguentou e falou um monte de merda pro J.D. Vance. E, gente, a gente tá nesse imbróglio aí entre o Laranjão, o Putin, né, e a União Europeia, essas sanções contra a Rússia e essa guerra da Ucrânia que não acaba, só mesmo cessar fogo que o Zelensky está tentando para avançar nas negociações e acabar com essa porra dessa guerra. E a preocupação também dessa nova, digamos, pequena batalha entre Índia e Paquistão por conta da Caxemira. Vamos acompanhar, né?
estamos acompanhando. E está aí, Trump confronta o presidente da África do Sul sobre um genocídio branco. Aí está a Mocréia Sadi, ou Andréa Sagui, e todos esses, Valdo Cruz Credo, e essa turma aí, André Intrigueiro. Eu estou usando os apelidos do Oi Luiz TV, tá, pessoal? Que eu uso os apelidos do Oi Luiz TV, do Nerd de Família, do Rasta, porque os apelidos são muito bons. Só a gente dando apelido para essa turma mesmo, esse bando de jornalista comunista. Valeu, pessoal. Tamo junto. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.